Fala investidores, beleza? Vídeo de hoje aqui, 2 anos investindo no fundo imobiliário KNR11. Vou falar aqui se valeu a pena investir nele durante esse período inteiro, quanto eu tenho investido e qual foi a rentabilidade durante esse período. Além disso, o quanto eu recebi de dividendo no total e verificar se esse fundo ainda continua sendo um bom fundo para a gente investir para o futuro. Então, let's go! Se você é sócio comigo de diversos ativos, já deixa seu like, sua avaliação é muito importante. Se você investe no KNRI, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você investe nele, tá pensando. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí e vamos juntos nessa jornada. Então agora, infelizmente, a gente não tem mais aquele gráficozinho que eu mostrava aqui no computador da No Invest, onde a gente ia mostrando quanto eu recebia de dividendo mês a mês. Tem lá no celular, mas definitivamente a experiência não é a mesma. Realmente eu acho que ficou pior, não ficou satisfatório, por isso que eu estou utilizando esses gráficos aqui atualmente agora. E falando em gráfico e dividendos, a primeira cota que eu comprei desse fundo foi em 2022, mais especificamente aqui, ó, dia 15 de março de 2022. Eu comprei duas cotas direto, foi a primeira vez que eu comprei esse fundo aqui, vocês conseguem observar. E o primeiro dividendo que eu recebi, ele pagou aqui 81 centavos por cota, como eu tinha duas, eu recebi R$1,62. E como vocês sabem, dividendos de fundos imobiliários é isento de imposto de renda, a gente não precisa pagar imposto de renda sobre os dividendos dos FIIs, porém a gente precisa declarar o quanto a gente recebeu dos fundos imobiliários e também a quantidade que a gente tem de patrimônio nos FIIs. A gente não precisa pagar os impostos, mas a gente precisa fazer a declaração. E se você não fez ainda a sua declaração, a gente está aqui, ó, no dia 15, então você tem mais 15 dias para conseguir fazer a declaração. Eu utilizo o aplicativo Grana Capital, eu consigo fazer a declaração com ele em apenas 5 minutos, foi exatamente o tempo que eu levei para fazer a minha declaração. Eu fiz todo o passo a passo desse processo utilizando o aplicativo nesse vídeo aqui, então tá bem explicadinho para você seguir. Se você não fez ainda a sua declaração, utilize o Grana Capital, utilize o meu código TB50, você vai conseguir um desconto especial no plano anual do aplicativo. Eu utilizo ele para fazer a minha declaração desde quando eu comecei a investir, então ele veio facilitando para mim todo esse processo, que é bem chato você ficar fazendo cálculos de imposto de renda, eu não gosto, para ser bem sincero, então eu utilizo o aplicativo, ele facilitou para mim desde o comecinho, nunca tive problemas utilizando ele. E como eu já disse, você não paga imposto sobre esses dividendos que a gente recebeu. Porém, se você vendeu uma cota com lucro, exemplo, se eu tivesse pegado essas duas cotinhas que eu comprei aqui, vendido elas com lucro, hoje provavelmente eu teria que pagar imposto sobre o lucro dessa venda que eu tive. Isso o aplicativo faz todos esses cálculos pra gente. Por isso eu utilizo ele, já deixa tudo automatizado. Além disso, eles são parceiros da B3, então é bem seguro. Portanto, fica aí a recomendação, a gente só tem esses últimos 15 dias aqui, não deixa pra última hora, embora você consiga fazer em 5 minutos, não vai vacilar, porque se você não declara, a Receita Federal é bem chata, pode te causar alguns problemas aí, então fica ligeiro. Mas bora aqui pro KNRI. Como vocês conseguiram ver, eu comprei a primeira vez duas cotinhas dele, foi lá em março de 2022, e agora eu vou mostrar para vocês aqui se eu só tivesse comprado aquelas cotinhas e não tivesse comprado mais nenhuma outra, se eu estaria no positivo ou negativo e também o quanto de dividendo eu recebi, bora lá. Então olha só aqui a escadinha de dividendo, o primeiro que eu recebi aqui foi R$1,62, mês seguinte a mesma coisa, mês seguinte aumentou para 68 e assim foi seguindo, obviamente se eu tivesse comprado apenas essas duas cotas. Chegando exatamente hoje, dia 15 de maio, eu teria recebido aqui exatos R$2 com essas minhas duas cotas. E no total, olha só, eu teria recebido aqui R$51,62. E subindo aqui dá para verificar o valor que eu apliquei, foi R$262,66. Porém, o saldo bruto, o quanto eu teria hoje aqui, R$320,50. Então, apenas comprando essas duas cotas, mas consegue observar que realmente valeu a pena. Teve uma variação aqui, ó, de mais 22% do meu patrimônio. Ou seja, as cotas se valorizaram. E esse valor aqui de 320 nem contabiliza esses R$51 que eu ganhei de dividendo. Nesse caso aqui tá contando apenas a valorização das cotas. Então vamos verificar aqui agora, pegando todas as cotas que eu comprei até a data de hoje, se valeu a pena ou não. Mas antes vamos olhar aqui um pouquinho sobre o KNRI. A gente consegue observar que é da Quineia Renda Imobiliária. Tem o Itaú aqui por trás. A gente consegue observar que a cota 160,25 na data de hoje e o dividendo atual 7,69. Claro que são aqui nos últimos 12 meses. PVP 1,01, tá bem próximo aqui do valor patrimonial. Uma liquidez diária aqui muito interessante de 3,50 milhões e nos últimos 12 meses ele subiu aqui, ó, valorizou 13,10%. A gente consegue observar que o tipo do fundo aqui é o fundo imobiliário de tijolo e do segmento aqui híbrido. Taxa de administração de 1,25, vacância atualmente de 2,57. Vacância é quando o imóvel está desalugado, ou seja, não tem nenhum inquilino lá.
Então a gente está com uma vacância aqui de 2%. Não é uma vacância muito alta. E olha só, o quanto de fato vale cada cota do fundo é 159,30. E hoje aqui ela está 160, ou seja, um pouquinho acima do valor patrimonial. E olha que interessante, o retorno do investimento em KNRI11. Olha só a rentabilidade. A gente consegue observar aqui que até o terceiro mês investido nele ficou negativo. Por isso que eu falo, embora seja fundo imobiliário, eles não oscilam tanto, ainda assim é renda variável, então pode subir ou pode descer. A gente consegue observar isso aqui. Dentro de 3 meses ele teve uma rentabilidade aqui, ó, negativa de menos 0,32. Porém, após um ano a gente consegue ver que ele foi bem positivo aqui. 2 anos a mesma coisa, 5 anos também e aqui 10 anos. Então a gente observa que no curto prazo não compensou, então a gente observa que no curto prazo de 3 meses ele ficou negativo, porém no longo prazo, que é ideal se investir nesses fundos, ele ficou positivo. Observando o histórico dele de dividendo nos últimos 5 anos, a gente consegue observar que mesmo durante a pandemia aqui, ele conseguiu se manter resiliente e pagando dividendo constantemente, e agora ele até subiu um pouco. E o último dividendo que ele pagou por cota foi aqui, ó, dia 15, hoje mesmo, pagou R$1 aqui por cota. Fazendo uma comparação dele agora com o CDI, a gente consegue observar que nos últimos 5 anos ele ficou basicamente aqui empatado com o CDI. Enquanto o CDI rendeu 46,37, KNRI rendeu 46,66. Porém, esse gráfico aqui, ele não contabiliza o imposto de renda do CDI. Como a gente sabe, CDI é renda fixa, então tem que descontar o imposto de renda do CDI. Nesse caso, o KNRI, como é fundo imobiliário, a gente sabe que não paga imposto sobre o dividendo, portanto, nesse período de 5 anos aqui, o KNRI ganhou do CDI. Lista de imóveis, a gente consegue observar que são 14 imóveis aqui, apenas em São Paulo, tem 4 aqui em Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. E a gente consegue observar quais são os ativos que compõem o fundo. E descendo aqui mais embaixo, a gente consegue observar o relatório gerencial, a gente pode clicar aqui em abrir, ele vai abrir o relatório aqui da Quineia do nosso KNRI. E se você nunca leu o relatório, começa aqui devagarzinho, vai entendendo ele. Cada relatório tem a sua característica, tem a sua personalidade. O da Quineia não é tão difícil de entender assim, mas vai com calma, vai vendo devagarzinho. Nos próximos vídeos eu vou entrar mais a fundo nos relatórios pra gente começar a entender algumas coisas aqui. Mas olha só a vacância aqui que eu falei, está na casa de 2,57. Fundo imobiliário de tijolo, como vocês sabem, eu gosto muito de FII de tijolo. Tenho aqui também fundo imobiliário de papel, mas a minha preferência para viver dos fundos imobiliários lá no futuro é continuar investindo aqui em fundos imobiliários de tijolos. Mas por que, Thiago? Muita gente pergunta o porquê. Obviamente tem uma estrutura física lá, há de fato imóveis físicos em vários lugares, então tem estruturas lá palpáveis que eu consigo verificar. Quando a gente investe em fundo imobiliário de papel, a gente está investindo em dívidas imobiliárias. Não que seja ruim, mas obviamente tem um pouco mais de segurança quando a gente investe em fundos imobiliários de tijolo. Claro que eu tenho aqui os meus FIIs de papéis, nos próximos vídeos eu vou falar sobre eles também. Então agora de fato vamos lá ver o quanto eu recebi de dividendo durante esse período inteiro. Então olha só aqui, observando essa minha escadinha de dividendo, tá aqui junto o XPML11 e o KNRI. Como vocês sabem, vídeo após vídeo eu estou inserindo eles aqui. Vocês conseguem acessar essa carteira, link aqui na descrição. Vocês conseguem observar que é uma escadinha crescente aqui. No caso, está os dois fundos. Eu vou colocar apenas o KNRI. Olha só, XPML11, KNRI. Então essa é a escadinha de dividendo do valor total que eu tenho investido nesse fundo. Então primeiro aqui eu recebi R$1,62 em março de 2022. E aí no mês seguinte, mês do meu aniversário, R$4,86. Depois R$5,04. Foi avançando aqui até o último mês do ano, dezembro. Eu cheguei no patamar aqui de R$25,48. Iniciando 2023 recebendo R$29 redondo. E assim continuou avançando, chegando aqui dezembro de 2023 em R$57, iniciando esse ano aqui em 57 também, e agora atualmente recebi R$63 exatos de dividendos, e no total, esse período inteiro aqui a gente consegue observar que eu recebi R$907,49. Isso se trata aqui apenas do dividendo. Como ele veio pagando certinho, obviamente eu fiquei aqui com um valor bem interessante. Agora vamos ver se o meu patrimônio no fundo se valorizou, ou seja, se as cotas se valorizaram ou não. Olhando o patrimônio total que eu tenho no XPML e no KNRI, a gente consegue observar que são 33 mil que eu apliquei e agora tem 36 mil, dando uma valorização aqui com os dois fundos de 9,39%. Porém, a gente consegue observar aqui, ó, KNRI, a gente consegue ver que o meu preço médio ficou na casa de 147 e o preço atual 160, ou seja, teve uma valorização aqui de 8,44, com um total investido de 10.095 e o dividend yield do fundo atual é 7,69. Porém, o meu, como eu comprei mais tempo atrás, ele está maior que atualmente.
atualmente. Então o meu dividend yield é de 8,36. Mesma coisa aconteceu no XPML11. O dividend yield dele atual é de 8,94 e o meu yield on cost é de 9,79. E agora o meu veredito. Valeu a pena investir nesse fundo? A gente consegue ver aqui que pelos números tá bem claro. Sim, de fato, valeu a pena investir nesse fundo durante esses anos inteiros. É um fundo bem interessante. Aqui, né, é uma boa gestora, eu gosto bastante. Tenho 2 fundos deles aqui na minha carteira. Um é de tijolo, o outro é de papel. Pretendo continuar investindo nesse fundo aqui pelos próximos anos. Como vocês puderam ver, não é um fundo que tem um dividend yield tão alto assim, isso tá bem claro aqui, a gente consegue ver. Não é um dividend yield ruim, mas não é um dos mais altos, por ser justamente o fundo imobiliário de tijolo. Então, obviamente, eu vou continuar investindo nele aqui. Aliás, na data de hoje, eu recebi dividendo dele. Eu ia fazer um aporte aqui junto com vocês na prática, mostrando no computador, mas como vocês sabem, a Nuinvest fez aquela migração, tá meio ruim ainda, tô me adaptando para poder gravar os vídeos aqui para vocês. E como vocês sabem, nesse mês aqui eu estou em busca de receber R$1.000 de dividendo. Então, todo o valor que eu recebi de dividendo, eu já apliquei nos próximos fundos que eu tenho aqui na minha carteira para receber nesse mês aqui. Atualmente, eu só tenho 2 fundos para eu fazer aplicações para conseguir receber esse mês, que é o LSR11 e o XPML. Então, esse valor total que eu recebi hoje aqui de dividendo, eu já vou aplicar nesses 2 fundos aí, justamente para receber o dividendo nesse mês aqui, tentando alcançar os R$1.000. Já tinha comprado alguns outros aqui, apliquei bastante, fiz vários aportes esse mês, tudo em busca desses 1.000 aí. Vou esperar eles me pagarem para depois chegar aqui e compartilhar com vocês. E lembrando aí, se você ainda não fez sua declaração, você tem esses últimos dias do mês, não se esqueça, utilizando o Grana Capital, você consegue fazer sua declaração em 5 minutos, é bem fácil. Tem um link aqui na descrição para você baixar o aplicativo. Com o meu código TB50 você vai conseguir um desconto especial lá nos planos anuais do aplicativo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Me siga lá no Instagram, tô sempre trocando ideia com vocês. Se você quiser assistir o vídeo sobre o XPML, ele está aqui. E é isso aí, vamos continuar estudando, continuar investindo até nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!